18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 e 2, você no melhor Mix do Brasil, juntos em 100,7. Eu, você e ela. Oi, Karime. Oi, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Bom, sempre, né? Você pode participar conosco aqui do programa 18 horas. Nosso WhatsApp está liberado para você. É só acioná-lo 994887592. Valendo, Karine. Valendo a sua participação, e você também pode participar, para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. Anote aí, 994887592. E tem mais, hein, Karine Leão? Hoje é especial. Você, querido ouvinte do programa 18 horas aqui na Mix FM. O nosso convidado para o Passo a Passo aí 2025 é você, hein? O Passo a Passo começa hoje e nós temos aqui pulseiras exclusivas, especiais para você, querido ouvinte, né? Exatamente, esperando por você. Fica ligado aqui no 18 horas que vamos entregar convites durante o programa de hoje. Legal. Pulseiras exclusivas para você, ouvinte da Mix. 6 e 4. Mix. Direto para as ruas, no trânsito de Manaus, Karine. Vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Hoje de manhã, inclusive, teve aquele incidente, um ônibus pegou fogo na Ponte Rio Negro, interditou a ponte inteira. Enfim, conta pra gente. A gente já tem ideia do que aconteceu, por que pegou fogo esse ônibus. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Isso mesmo, foi um ônibus de uma empresa do transporte especial que ele foi destruído aí pelo fogo na manhã desta terça-feira, como vocês já adiantaram, na Ponte Rio Negro, aqui em Manaus. Por sorte, não teve feridos, Karime, Carlão. O motorista não ficou ferido e também não levava passageiros no momento do incêndio. Foi só perda total do ônibus mesmo. O veículo seguia no sentido Iranduba, Manacapuru, que são os municípios que fazem parte aqui da região metropolitana de Manaus. Segundo o motorista, as chamas começaram depois de uma pane elétrica. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter o incêndio. O trânsito chegou a ficar parcialmente parado, mas nesse momento já está normalizado. Karime, Carlão, a gente também tem rápidas informações do trânsito aqui pela capital amazonense. Você ligado na 100.7, na Avenida Governador José Lindoso, antiga Avenida das Torres. O trânsito segue com boa fluidez no cruzamento com a Rua Abdon Gonçalves. Já na Avenida Altaz Mirim, na altura da Rua Penetração 2, o movimento é mais intenso. O trecho está carregado por conta do semáforo. E na Avenida do Turismo, nas proximidades do cemitério, o cenário é de trânsito lento com muitos veículos na via. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Para 6 e 6. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Mês de agosto registra o maior número de acidentes de trânsito em Manaus. Polícia Federal prende 3 pessoas em Manaus suspeitas de integrar esquema de tráfico internacional de drogas. Pacientes denunciam falta de ar-condicionado na UTI do 28 de agosto. Começa hoje Sou Manaus Passo a Passo 2025 com feira gastronômica. 6 e 6, você no melhor Mix do Brasil, juntos até às 7 em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Nós vamos conferindo aí esses e outros assuntos aí, os destaques do dia, os destaques desta terça-feira, 2 de setembro de 2025. No ar, 18 horas. 18 horas. Começamos o programa com um alerta, hein? O número de acidentes de trânsito aumentou em Manaus e chama, é claro, a atenção. De janeiro a agosto foram mais de 10.700 ocorrências, 188 registros a mais do que no ano passado, hein, Karine? Carlão, e o destaque, o mês de agosto foi o pior do ano, com o maior número de acidentes aqui em Manaus, o total de 1.491 registros. Um aumento de real de 1,77% em comparação com o mês de agosto do ano passado. Olha só, o levantamento é do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. Segundo o levantamento, a maior parte dos acidentes envolveu carro e moto. Foram mais de 3.000 casos.
Pois é, e pra gente ter uma ideia, só nessa segunda-feira, 3 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Nós chegamos a noticiar as 2 mortes que aconteceram na parte da manhã. O repórter Kennedson Paz traz pra gente agora mais detalhes do acidente da noite dessa segunda-feira e o que ocasionou, mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Kennedson. A vítima desse terceiro acidente foi um motociclista de 21 anos, isso? Exatamente, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas. Infelizmente, a gente tem noticiado diversos acidentes acontecendo aqui em nossa capital do estado do Amazonas. 3 mortes, como vocês mencionaram, em menos de 12 horas. E esse trágico acidente agora, de ontem à noite, a gente foi ali na Avenida Torquato Tapajós, bem nas proximidades da Bemol, que é uma parte que é bastante movimentada por lá. Esse motociclista, identificado como Saulo, de apenas 21 anos, ele acabou perdendo a vida depois de bater na lateral de um veículo que tinha feito o retorno de forma irregular. Naquele local já havia inclusive um retorno antigo que foi fechado devido ao grande fluxo de veículos por lá. E esse condutor, ele decidiu fazer esse retorno de forma irregular, tentando fazer essa conversão no sentido centro-bairro. E aí o que aconteceu foi que no momento que ele fez essa manobra irregular, o condutor da motocicleta de 21 anos não teve condição de frear e acabou batendo em cheio. Infelizmente acabou perdendo a vida devido a esse trágico acidente. Na hora em que tudo aconteceu, segundo as informações de testemunhas, o condutor do veículo ainda chegou a tentar fugir, só que ele foi impedido pelos moradores e outros motociclistas naquela região. O próprio delegado Jorge Gomes confirmou que esse condutor do carro modelo Celta, ele vai responder pelo homicídio culposo no trânsito e o caso segue agora para a delegacia especializada em acidente de trânsito. A gente tem também aquele caso que aconteceu na zona leste de Manaus, onde inclusive a gente falou aqui no 18 horas de uma idosa de 72 anos que morreu após ser atropelada na rua Paracuúba, lá no bairro São José 2. Essa vítima, ela foi atingida por um carro e ficou presa entre 2 veículos, infelizmente sem chance de sobreviver. Também teve o caso da vítima Keilane Rodrigues, lá na zona norte de Manaus. Ela pilotava uma moto no bairro Monte das Oliveiras, bem próximo ao Igarapé do Passarinho, nessa área da zona norte que é bastante movimentada. Tinha ali todas as sinalizações, ela aguardou o momento para poder fazer a conversão regular, mas infelizmente acabou sendo atingida por um veículo de grande porte, gente. Então, são diversos acidentes de trânsito. Só que em relação a esse acidente ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, foi devido exatamente à imprudência. No local, as imprudências chamam muita atenção. Inclusive, hoje eu estive lá conversando com os moradores. A gente vai ouvir agora a fala desses moradores que relatam essa sensação de medo, impunidade e imprudência por parte dos condutores. Vamos ouvi-los. O pessoal faz o retorno tanto de moto como carro, e aí é um perigo, porque não dá tempo, né? Quando vê já tá em cima. Rapaz, eu me sinto revoltado. Rapaz, 21 anos, perder a vida assim, por imprudência de outra pessoa. Quando tinha um retorno aqui, eu não me lembro assim, de ter visto aquele retorno normal que tinha, né? Eu não me lembro de ter visto acidente. Depois que fecharam, o pessoal não quer ir mais lá não quer dar volta, né? Aí eles acham mais fácil passar por aqui, aí é que dá o erro, né? Eu acho que tinha que fazer alguma coisa. Muito perigoso, muito. Passa por aqui atento? Sempre atento, porque é perigoso. 18 horas. A fala dos moradores, né, gente, que relatam essa sensação de perigo, de insegurança, porque de fato você trafegar pela via precisa estar atento para não cometer nenhum acidente. Às vezes não é nem pela sua forma como você conduz o seu veículo, mas sim também pela forma como os outros têm conduzido de forma imprudente. Inclusive a gente estava lá, Karime, a gente estava gravando as imagens, nosso apoio, eu quero até agradecer o Ivan que nos apoiou nesse momento de flagrar um acidente. Daqui a pouco você vai ver, você que acompanha a gente pelo YouTube, vai ver esse flagrante. Enquanto a gente gravava, mostrava a situação irregular, muitos motociclistas de forma audaciosa ainda faziam a mesma imprudência, inclusive na frente do vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Leda Junho. Eles fizeram isso na frente do vice-presidente do IMU, ou seja, é a certeza da impunidade. Antes de a gente chamar o Leda Junho, a gente vai ouvir agora o Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito, que conta pra gente sobre esses
números de acidente de trânsito que são chocantes. São mais de 100 números de mortes fatais de acidentes fatais devido a acidente de trânsito, e a maioria, pelo menos metade ali, significa que são motociclistas. Vamos ouvir agora Rafael Cordeiro. Até o dia de ontem já são 167 pessoas que perderam a vida. Dessas 167 pessoas, 79 eram motociclistas. E normalmente a gente culpa o motociclista pela sua imprudência, pela sua irresponsabilidade. Neste caso de ontem, onde um jovem, o Saulo, perdeu a sua vida, foi decorrência de um retorno irregular de um condutor. E infelizmente o motociclista pagou com a vida. E é preocupante, Kenneth, porque nós estamos em uma importante via. A Torquato Tapajós hoje, dentro do contexto da mobilidade, é a via mais perigosa. Ela já tem 9 mortes, contabilizando a de ontem. E a gente observa que a imprudência é recorrente, toda hora a gente vendo condutas inadequadas, condutas contrárias ao Código de Trânsito. 18 horas. Agora a gente tem números que foram atualizados pela Prefeitura. Apesar desses números que a gente está falando de grande número de acidentes de trânsito, o número de vítimas fatais, gente, o número de mortes fatais no trânsito aqui na nossa cidade de Manaus, segundo o último levantamento da Prefeitura que foi divulgado hoje, a gente tem o balanço do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Entre janeiro ao dia 1º de setembro, o número das vítimas fatais caiu de 236 que a gente tinha para 167, com redução de 24% entre motociclistas e 9% nos atropelamentos. A Prefeitura atribui esses resultados às ações de fiscalização, operações como o cavalo de aço, carga pesada, reforço na sinalização e também campanhas educativas. Mesmo com a melhora, o IMU destaca que cada vida perdida é irreparável e que a meta é zerar essas mortes. A gente vai ouvir agora o Leda Júnior, que ele fala pra gente especificamente sobre esse retorno que antigamente tinha no local, e algumas pessoas alegam que faz esse retorno irregular por conta desse retorno que está fechado, só que isso não justifica a imprudência. Vamos ouvir agora a Leda Júnior. Então, quando foi feita essa modificação aqui, ela foi feita pensando na fluidez do trânsito. Para quem não lembra, isso daqui no final da tarde ficava só uma faixa aqui, quando o ônibus parava aqui, isso daqui passava lá da Fuji, daquela empresa Fuji ali, e o trânsito era totalmente caótico. O IMMU teve que fechar isso aqui, porque o fluxo aumentou muito mais ainda e o congestionamento aumentou ainda mais. Depois que nós fechamos esse retorno aqui, nós conseguimos dar uma fluidez. Mas quando nós tomamos uma medida dessa, nós fazemos pensando tanto na fluidez quanto na segurança. Aqui era bem caótico o trânsito. A ideia ruim porque as pessoas não respeitam. Agora você imagina só, se puder filmar ali atrás, nós já colocamos tabajara, já levantamos o nível da calçada, já fizemos aquilo que é necessário, mas o condutor insiste em fazer a coisa errada. Então é muito mais da questão da conscientização, da questão da prudência, de cumprir a lei de trânsito, do que simplesmente achar que, tirou meu direito aqui, agora eu vou fazer de qualquer jeito. Não pode. 18 horas. Exatamente, não pode mesmo, porque inclusive no local existem vários dentes de dragão, várias outras implementações que já foram feitas no local, mas ainda assim os condutores permanecem fazendo o que é ilegal. Nessa parte que tem, Karime, da faixa de pedestre, a Prefeitura colocou 2 barras de ferro para limitar o acesso, principalmente de carros que também passavam por cima do canteiro central pela faixa de pedestre. E aí os motociclistas permanecem utilizando o espaço porque ainda dá para passar moto. Para circular, então, para você por ali. ver o quanto é imprudente. Muita irregularidade. Eu vi hoje um motociclista passando duas vezes pelo mesmo local e a gente filmando lá. E a gente ouviu também o Leda Júnior, que ele falou sobre as implementações que serão feitas no local pela Prefeitura para tentar minimizar de alguma forma, porque mesmo com fiscalização eles permanecem sendo imprudentes. Vamos ouvir novamente o Leda Júnior. O prefeito Davi Almeida, pensando nessa situação dos retornos irregulares, começou, por exemplo, lá na Altaz Mirim, uma recuperação do meio-fio. Foi feito um pavimento novo, recuperando o meio-fio, aumentando o nível para que assim dificulte os veículos estarem fazendo retorno em local proibido. Mas é uma imprudência tremenda, porque não importa o que o poder público faça, os infratores vão continuar fazendo a coisa errada. Por isso nós temos implementado não somente na infraestrutura com o vice-prefeito e também secretário Renato Júnior, mas também o IMMU através da fiscalização, da sinalização, implantando novas intervenções viárias para melhorar a vida dos
condutores e assim trazer mais segurança. 18 horas. É isso, Karime. O fato é que os acidentes eles acontecem de forma frequente, mas a maioria dos casos, conforme até o próprio Instituto Municipal de Mobilidade Urbana ressaltou, acontecem devido à imprudência, a falta de respeitos às sinalizações e a falta também de responsabilidade no trânsito. É básico, né, Kennedson? Muito obrigada pelas informações. Ou seja, né, a palavra que é imprudência, né, Carlão? Que segue sendo a maior responsável pelos acidentes de trânsito. O levantamento do SAMU, que falamos aqui, mostra que o maior número de acidentes foi de queda de motos, que somam mais de 2.000 ocorrências. Olha, Karime, também chama a atenção o número de colisões entre veículos, mais de 1.500 colisões. Para o especialista em trânsito, Rafael Cordeiro, o aumento no número de acidentes de trânsito nos 8 primeiros meses do ano reflete exatamente a imprudência, principalmente dos condutores. Quem transita pelas ruas de Manaus inevitavelmente acaba se deparando com condutas irresponsáveis e imprudentes de grande parcela dos nossos condutores. Essas condutas, obviamente, acabam contribuindo para o aumento no número de acidentes de trânsito. E não é à toa que este ano, 2025, se comparado com 2024, já houve um pequeno aumento no número de registros. E isso reflete na necessidade de que os órgãos e entidades de trânsito precisam se empenhar, adotar ações no campo da educação de trânsito. Para quê? Para justamente informar, moldar, transformar a conduta de boa parcela da população. 18 horas. A gente escutou aí já também o Rafael Cordeiro dizendo que a maioria das vítimas fatais de hoje é de motociclistas, ou seja, a falha humana, a imprudência do motorista é a principal causa dos acidentes de trânsito. É preciso sim literalmente pisar no freio, faz parte das leis de trânsito. É preciso obedecer às leis. Lembrar, né, Carlão, que você não é o único, não é o dono da rua. Você não vai prejudicar só você, você vai bater em alguém, né? Exatamente. Você faz parte de uma sociedade, existem outras pessoas que também fazem parte do trânsito e, gente, isso inclui os pedestres, ok? Então, vamos ter mais prudência no trânsito. Agora, 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, 3 pessoas foram presas hoje em Manaus pela Polícia Federal. Elas são suspeitas de fazer parte de um esquema de tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, Carlão, elas recrutavam passageiros para ingerir cápsulas de cocaína e levar para a Europa. O repórter André Meirelles acompanhou a operação e tem mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, esse trio foi preso aqui em Manaus, é isso? É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Os alvos foram um homem e 2 mulheres responsáveis aí por aliciar e organizar as mulas do tráfico. A Polícia Federal disse que o grupo tem ligação com a facção criminosa PCC. A suspeita é de que mais de 30 pessoas estejam envolvidas no esquema. As investigações começaram no ano passado, quando uma jovem ela foi presa em flagrante no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Ela tinha engolido 1 quilo de cocaína, passou mal antes do voo para Paris e precisou de atendimento médico. E, geralmente, nesses grupos, as pessoas que aceitam ingerir drogas para transportar para outros estados e países ganham um dinheiro para fazer isso, mas colocam a vida em risco, né? E alguns dos aliciados afirmaram já ter recebido até R$20 mil para levar a droga no estômago. Segundo eles, as viagens eram feitas principalmente para a Inglaterra, a França e a Holanda. Os presos agora vão responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e falsidade documental. Juntando tudo, as penas podem passar de 15 anos de prisão, como explica pra gente agora o advogado criminalista Luan Mendes. A mula, que nada mais é do que a pessoa que é responsável pelo transporte da droga de um lugar para outro, ela pratica o crime de tráfico de drogas na sua modalidade de transportar. Motivo pelo qual, se condenado, as penas partem de 5 anos, podendo chegar ao patamar de até 15. Valendo salientar que o crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas, ele é crime equiparado a crime hediondo, logo a forma de processamento é tendenciosa a ser mais rígida. 18 horas.
Tá, então a gente conferiu a fala do advogado criminalista Luan Mendes falando aí, né, que muitas pessoas, né, alguns jovens acabam querendo mudar de vida, mas acabam querendo e pensam, né, que esse seria um caminho certo. Vou ganhar de 20 a 50 mil reais. Não vão descobrir, não vão perceber. Além de colocarem a vida em risco, acabam também aí sendo pegos, presos também em flagrantes. Muitos acabam pensando até mesmo assim, tô em uma quantidade que se eu for pego, eu não vou ser preso. O problema é que tem as leis de outros países não são as mesmas leis aqui do país, aqui do Brasil, né? E segundo a Polícia Federal, essa já é a 8ª operação de 2025 contra o tráfico em aeroportos brasileiros. Desde 2023, foram mais de 40 mandados de busca e 26 de prisão cumpridos em todo o país. E essas ações vão continuar, hein, Karime, Carlão? É importantíssimo que sigam mesmo. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, entraram em vigor hoje as novas regras de solicitação de visto para quem deseja viajar aos Estados Unidos a turismo ou a negócios. Agora, a entrevista presencial com um funcionário do consulado será obrigatória, mesmo para crianças com menos de 14 anos e idosos a partir de 80 anos, antes isentos de entrevista. Carlão, e a mudança vale para cidadãos de todos os países e foi anunciada em julho pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A isenção de entrevista ainda vale para os vistos diplomáticos e oficiais, funcionários de organizações internacionais e militares, e para quem vai renovar um visto que expirou há menos de 12 meses e tinha pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido. Mix. Agora são 6h23, Karime, vamos dar agora um presente aí para nossos ouvintes, que é um par de pulseiras para o Som Manaus, que tá bacana, hein, Karime? Agora, o 18 horas vai dar agora ingressos exclusivos para você, ouvinte da Mix. Vamos lá, a primeira pessoa que parar agora na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva para você gratuitamente, leva aí um par de pulseiras para o Passo a Passo Som Manaus 2025. Então tá, quem parar agora aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, hein? Parando e levando aí um par de ingressos exclusivo para o Passo a Passo, esse grande evento, Karime Leão. E preste atenção, ainda durante o programa nós vamos dar mais 2 pares de pulseiras, é só ficar ligado aqui no 18 horas até o fim. Legal, participe conosco do programa 18 horas, 6h24, estamos juntos com você, o WhatsApp é o 994887592 e nas redes sociais no @18 horas News. Mix. Política. Agora 6h24, vamos de política, Carlão, com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Kennedson, então, hoje começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados no Supremo Tribunal Federal, acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Vamos lá, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro seria o principal articulador, maior beneficiário e autor das ações para romper o Estado democrático de direito. Ele chegou a comparecer, o que você tem aí para falar pra gente, né? O balanço desse primeiro dia. Kennedson Paes. Oi, Karime, muito boa noite para você novamente, pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui nesse momento de bastidores da política, dessa vez nacional. E esse primeiro dia de julgamento, ele foi marcado por um recado duro do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, e também pela Procuradoria-Geral da República, através do procurador Paulo Gonet. Mas o que chamou muita atenção foi, de fato, a ausência do principal réu, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não estava muito bem em relação à saúde, não estava muito bacana. Ele preferiu ficar em casa assistindo a sessão ao lado dos filhos, o Carlos Bolsonaro e também o Jair Renan. E ele foi avistado ali na porta da residência dele, justo nesse momento em que a Procuradoria encerrava a fala sobre a acusação. O primeiro dia do julgamento do Supremo foi marcado por um tom bastante duro em relação
relação ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que ele deixou claro para a sociedade a posição dele, disse que existe uma organização criminosa, covarde, traiçoeira, palavras do ministro Alexandre de Moraes, que tem atuado, essa organização, segundo o ministro, tem atuado até no exterior para tentar enfraquecer o judiciário brasileiro. Ele também destacou que a soberania nacional, ela jamais, nas palavras, abre aspas, do ministro Alexandre de Moraes, jamais será negociada ou extorquida. Também lembrou que o Brasil já viveu tentativa de ruptura democrática no ano passado, reforçando que a covardia acabe levando à impunidade. E o fato é que essas falas do ministro Alexandre de Moraes também pegaram de forma pesada para quem apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. A classe que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro achou que esse comentário, até chegando a relatar, fazendo um comparativo ao governo atual, fazendo um comparativo, um balanço do atual governo, ele chegou a falar várias vezes que o governo teria demonstrado boa iniciativa em relação ao Estado Democrático de Direito e fez vários elogios, destilou elogios ao governo atual, o que deixou a oposição em uma situação de críticas ao ministro Alexandre de Moraes por questão de imparcialidade, o que deve ocorrer durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi direto, disse que não é preciso ter uma assinatura para configurar o crime de tentativa de golpe. Basta um conjunto de provas e também atos que mostram um plano para instalar uma ditadura no país. Ele pediu a condenação de todo o núcleo central e que envolve ali o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados, entre eles 3 generais. A gente vai continuar acompanhando esse caso porque com certeza vai ter muito desdobramento. Ainda estamos só nessa fase inicial e muita coisa ainda vai rolar sobre esse processo. Beleza, Ken Nathalie, deputados estaduais como Débora Menezes e delegado Péricles, ambos aliados de Bolsonaro, lamentaram o julgamento na Assembleia Legislativa do Amazonas, como essas manifestações, né, estão sendo recebidas pelo público e pela opinião pública local aqui em casa. Muito boa noite para você, Carlão, para todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta terça-feira. Carlão, não foram só os deputados Débora Menezes e delegado Péricles que se manifestaram, não. Lá dentro da Aliança, sim, eles que são aí do Partido Liberal e apoiadores de Bolsonaro subiram à tribuna, realmente manifestando toda a sua indignação por conta do julgamento que iniciou hoje, mas outros parlamentares aí também falaram sobre o assunto. Eu estou falando do deputado federal Capitão Alberto Neto, que ao lado de vários representantes da direita, mostraram ali que estavam indignados. Falando da deputada Débora Menezes, quando ela subiu à tribuna da Assembleia Legislativa na manhã de hoje, ela classificou o julgamento como algo vergonhoso. Já o deputado estadual Péricles reforçou aí uma tese de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E teve até vereador, viu? A gente pode dizer ali que toda a bancada da bala se posicionou também nessa terça-feira, entre eles o capitão Carpê criticou duramente o julgamento. Ele disse que o julgamento seria o verdadeiro objetivo da esquerda de colocar o Bolsonaro realmente atrás das grades. Ele ainda destacou que o PL tem um papel importante nas próximas eleições e que seguirá em defesa do povo da direita. Já o Raif Matos, que ele não é do Partido Liberal, mas ele é uma pessoa que tem tido uma postura muito conservadora, né? Ele joga no time da direita, a gente pode dizer assim. Ele apontou, Carlão, que a justiça brasileira estaria usando 2 pesos e 2 medidas. Segundo ele, o Bolsonaro sempre defendeu ali Deus, pátria, família, os valores cristãos e familiares, e agora estaria sofrendo perseguição por conta disso. Ou seja, até o fim desse julgamento, a gente vai ter inúmeras declarações, né? Muitos apoiadores ou não, inclusive os apoiadores estão querendo aí pedir o cancelamento desse julgamento, né? Então, até o final vai ter muita coisa, muita água vai rolar, vamos dizer assim, a gente vai continuar acompanhando. Sem dúvida alguma, Nathalie. Kennedy, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, cumpre agenda aqui em Manaus, participando da reunião especializada sobre a agricultura familiar do Mercosul. Vamos lá, quais as metas desse encontro? Olha lá, Karime, notícia boa para
para o estado do Amazonas. Essa cerimônia ela aconteceu no auditório do projeto Aronoa, no Instituto Federal do Amazonas, na zona leste da capital amazonense. Com isso, os agricultores familiares aqui do nosso estado passam a ter um acesso a 170 milhões de reais em linhas de crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse recurso faz parte de um pacote do governo federal de quase 90 bilhões de reais anunciados pelo governo para todo o país, sendo 78,2 bilhões destinados ao crédito rural, um recorde para o setor. A gente vai ouvir agora o ministro, que traz pra gente um panorama sobre essas intenções do governo federal e quanto esse investimento vai beneficiar a Amazônia. Vamos ouvir agora o ministro. E é por isso que a gente aumentou o investimento aqui de 4 bilhões para 5,5 bilhões, um aumento de 40% no investimento para a agricultura familiar aqui na Amazônia. A Amazônia, você não pode pensar preservação sem pensar na prosperidade das pessoas. E é por isso que nós estamos investindo fortemente, o governo do presidente Lula, na prosperidade das pessoas, no desenvolvimento do agricultor. A Amazônia tem uma forte importância na agricultura da floresta, não é? Veja, hoje o açaí virou uma fruta que é consumida no mundo inteiro, não é? A castanha do Brasil, nós temos o cacau, a borracha, a andiroba, todas as produções que precisam ser apoiadas na Amazônia, e não só apoiadas no sentido de vender essas produções, mas de agregação de valor, né? Aqui você tem muitos alimentos que a tendência é serem vendidos no mundo inteiro, e ao mesmo tempo você também tem muito a explorar numa indústria farmacêutica que pode pegar os princípios ativos da floresta. Então o que nós cabe é apoiar. E o que eu trago de boa notícia é que a gente aumentou em 40% o investimento na agricultura familiar aqui. 18 horas. Ou seja, grandes investimentos que vão beneficiar principalmente a agricultura familiar na Amazônia, e pelas próprias palavras do ministro, vai beneficiar aquelas pessoas que investem em produtos que têm alto potencial de serem comerciáveis para todos os países. Boa notícia mesmo, Kenneth, né? é verdade. Legal. Obrigada pelas informações, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Agora 6h33, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Fique ligado, hein? Porque daqui a pouquinho nós vamos dar mais um par de ingressos exclusivos para você curtir o passo a passo numa boa, hein? Daqui a pouquinho é só ficar ligado. Às 18 horas, 6h33, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, pacientes denunciam falta de ar-condicionado na UTI do 28 de agosto. É o nosso assunto em instantes. Mix. Aquele giro, não é isso, Karine, com o Vamos André? lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. Ele está no Passo a Passo. Boa. Hoje começa com a gastronomia. Boa noite, André. Como é que tá a movimentação por aí? Hoje, inclusive, é o último dia para quem perdeu o prazo para trocar aí as pulseiras. Mas só quem já fez cadastro, não é isso, André? Fala mais. Boa noite. Exatamente isso, Karine e Carlão, aos ouvintes também, muito boa noite. Exatamente isso. O site oficial é o manauspassoapasso.com.br. Só quem já tem cadastro por lá, que inclusive não é mais possível fazer, só quem já tem, ainda tem a última oportunidade de participar, né? Quem não trocou o quilo de alimento pela pulseira do festival Sou Manaus Passo a Passo 2025 tem essa última chance, né? A prefeitura anunciou que a troca vai poder ser feita até hoje, mas olha só, para quem fez o credenciamento online, na verdade são 6 pontos, só que como muitos pontos encerram agora 7 da noite, tem outros que ficam até as 9 da noite, então hoje até as 9 da noite você pode trocar nesses endereços aqui: Supermercado Nova Era da Torres, no Novo Aleixo, na Galeria dos Remédios, Shopping Popular no centro, Vitória Supermercados no Coroado, deixa eu refazer aqui, é só no Supermercados Nova Era, no Vitória Supermercados, né, e no Nova Era de Flores. Somente nesses 3 locais que é possível agora você fazer a troca até 9 da noite. E falando do festival Sou Manaus Passo a Passo 2026,
vai ser a maior edição de todas, porque está celebrando 10 anos de existência, né? São aí mais de 20 atrações nacionais, 3.000 artistas regionais e 17 palcos que vão estar espalhados aqui pelo Centro Histórico, que vai ter muita música, teatro, cinema, dança, gastronomia, que é o que acontece aqui. Nem todos ainda da gastronomia estão por aqui, Karime, mas já tem alguns aí que estão, né, aqui no local, finalizando tudo para que possa realmente aí ser pra valer. Então, a partir de amanhã, você que já quer degustar aí, né, as comidas regionais, você já pode vir participar aqui. Por enquanto, hoje é somente esses preparativos para gastronomia, né? No caso que a gente já está aqui, você que pode acompanhar esse barulhinho que você ouve aí, todas as preparações que acontecem nesse momento aqui. Olha, e falando também, aqui a gente aproveita para falar que além disso também vai ter a primeira corrida Sou Manaus Passo a Passo, que vai acontecer amanhã, na verdade, quinta-feira, dia 4, a partir das 8 da noite, na Praça Dom Pedro II. Inclusive as inscrições, né, elas até esgotaram, né? E também a gente tem com o Stanley Ventilari, que é o diretor de operações do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ele falando um pouco de como vai ser essa estratégia aí, né, do trânsito aqui para que possa acontecer essa primeira corrida. Vamos acompanhar. A corrida ela sairá da Praça Dom Pedro, aqui no cruzamento da Governador Vitório com a 7 de setembro. Seguirá pela 7 de setembro, Lobo da Almada, 10 de julho, Getúlio Vargas, 7 de setembro, Igarapé de Manaus, Major Gabriel. Acessa pela Jonatas Pedrosa e chega na Manaus Moderna e adentra o Porto de Manaus. E com isso, nós estaremos com aproximadamente 60 agentes de trânsito em todo o perímetro, de forma que a gente consiga dar mobilidade ao trânsito e segurança para os condutores e principalmente para os corredores dessa corrida. Caso o condutor tenha alguma dúvida, tire suas dúvidas com os nossos agentes de trânsito, que estarão por todo o perímetro e percurso da corrida. 18 horas. Tanto aí a gente ouviu a fala do Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito do IMU, falando aí sobre o esquema de como vai ser aí toda, né, esse esquema no trânsito aqui para essa primeira corrida do Sou Manaus Passo a Passo 2025, que vai acontecer quinta-feira a partir das 8 da noite. Só para reforçar aqui, Karime e Carlão, para quem ainda não entendeu, hoje, talvez a dúvida seja essa, hoje eu ainda tenho a oportunidade para trocar, né, o quilo de alimento, porque eu já fiz a inscrição. Se você já fez a inscrição, se você tem alguma dúvida, com certeza você pode trocar em 3 pontos. No Vitória Supermercados do Coroado, Nova Era de Flores e o Nova Era das Torres. Isso até 9 da noite. Passou disso, já não é mais possível trocar. Em Karime, Carlão. Bacana. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Ou seja, ingresso só para quem já fez o cadastro prévio, ou então aqui você, ouvinte do 18 horas, vai receber agora pulseiras exclusivas para o Passo a Passo, não é isso, Carlão? E é fácil, hein, Karime Leão? É simples, fácil e rapidinho. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix leva aí um par de pulseiras. É aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, Karime. Que estão esperando você um par de pulseiras para o Passo a Passo Sou Manaus 2025, exclusivo, Bacana. tá? Então pare agora aqui na porta da Rádio Mix e você vai levar esse par de pulseiras para curtir esse festival. Anote aí, Rua Fortaleza 585, Adrianópolis. Mix. E agora vamos de previsão do tempo e temperatura. É ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, terça-feira de calorão na cidade, hein? Durante o dia, os termômetros chegaram aos 34 graus, com sensação térmica para mais de 36 graus. Foi quente, hein, gente? E agora a noite promete continuar abafada por causa da alta umidade amazônica, né? Com temperaturas em torno dos 28 graus e céu completamente limpo e nem sinal de nuvens. E vamos falar agora sobre o clima de amanhã, 3 de setembro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, logo cedinho o sol já dá as caras com força e a temperatura vai subindo rápido. O calor vai bater firme nos 35 graus logo no começo da tarde, depois do meio-dia. O céu vai estar majoritariamente ensolarado, mas algumas nuvens tímidas vão tentar fazer uma sombra no finalzinho da tarde. À noite, temos uma probabilidade de 20% de uma chuvinha leve e rápida. Então, pode ser que role sim um
um sereno para refrescar um pouco a temperatura. Porém, a temperatura da noite ainda gira em torno dos 27 graus para essa quarta-feira. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 25 e máxima de 35 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 48 a 80%. Legal, um sereno já tá bom, né, Karime? Poxa, a gente tenta aliviar esse calorão, né, Carlão? Obrigada, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em agosto histórico, a Amazônia registra o menor número de queimadas em quase 30 anos de monitoramento do INPE. Exato, Carlão. De acordo com o monitoramento, o mês de agosto registrou uma redução de 84% em relação ao mesmo agosto do ano passado. Vamos aos detalhes agora com Diné Araújo. Diné, então, uma excelente redução, uma excelente notícia, não é isso? Sim, os números são muito bons. Em agosto de 2024 foram mais de 38 mil incêndios e em agosto desse ano foram 6 mil focos. Antes de agosto desse ano, inclusive, o ano com menor registro de queimadas na Amazônia foi em 2011, com 8 mil incêndios. A redução é importante porque agosto, historicamente, é o segundo mês com maior média de focos de calor no bioma. O primeiro é setembro. E não foi só na Amazônia, não. Em todo o Brasil, o uso do fogo caiu 62%. O Pantanal foi destaque com uma redução gigantesca nos incêndios. Foram 173 registros apenas contra mais de 9 mil casos em 2024. Já o Cerrado ainda lidera em número de focos, com quase 23 mil, mas ainda assim também teve queda considerável. Especialistas acreditam que o clima ajudou. Afinal, nesse ano, nós não tivemos os efeitos do El Niño, por exemplo, que é o fenômeno que costuma intensificar as secas e, consequentemente, o fogo. Mas não é só sorte da natureza, não. O Ministério do Meio Ambiente reforçou as equipes de brigadistas, renovou a frota de aeronaves e investiu pesado no combate às queimadas com recursos do Fundo Amazônia, chegando aos estados da região. Com fiscalização, investimentos e a colaboração de todos, a floresta pode respirar melhor. E agosto de 2025 já entra para a história como um mês em que a Amazônia deu um grande respiro, né? Legal. Sem dúvida, Aldineia. Obrigada pelas informações. 18 horas. Olha só, tem notícia importante para quem acompanha o Rio Tarumã Sul. O Ministério Público do Amazonas pediu para a Justiça que a Capitania dos Portos fiscalize todos os flutuantes da região. Pois é, Carlão, o objetivo é verificar quem tem licença, quem está cumprindo as regras de segurança, garantindo, é claro, que a navegação no rio seja tranquila e segura. Lembrando que essa história não é nova, não nem um pouquinho, inclusive. A sentença para a retirada das embarcações está pendente desde 2021 por causa de recursos e disputas judiciais. E o cenário atual é preocupante, tá? São quase 1.000 flutuantes no Tarumã Sul, entre bares, restaurantes, casas de temporada e até garagens. Em 25 anos, Carlão, o número foi de 40 para quase 1.000. Olha só, em 2023 a Justiça ordenou a retirada gradual das embarcações, mas a Prefeitura apontou dificuldades operacionais e custos elevados. Houve decisões favoráveis e contrárias, até que em dezembro de 2024 o Tribunal de Justiça reafirmou: o interesse coletivo e ambiental deve prevalecer, sim. É, sem dúvida. Agora a Capitania dos Portos vai entrar em ação para fiscalizar, garantir o distanciamento adequado entre os flutuantes e avaliar a navegabilidade do rio. Mix. 18 horas recebeu denúncia da falta de gestão do governo do Amazonas com a saúde pública do estado, mais uma. Desta vez é sobre a falta de ar-condicionado dentro da UTI do 28 de agosto. Exatamente, Carlão. Recebemos até um vídeo de pacientes reclamando da situação crítica na UTI do Hospital 28 de agosto. Nathalie Moraes segue com a gente aqui ao vivo no 18 horas e ela tem as atualizações a respeito dessas denúncias. São duas denúncias, mas essa do 28 de agosto, as pessoas, além de enfrentar, né, de lutar pela vida, ainda estão nessa situação de calor e tudo piora, não é, Nathalie Moraes? Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Carlão, e para todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Mais uma vez, a população do Amazonas foi testemunha de um cenário inaceitável na saúde pública. Nessa terça-feira, 2 principais hospitais de Manaus enfrentaram problemas que colocaram vidas em riscos e escancararam
cobraram mais uma vez o abandono da gestão Wilson Lima. No Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, os pacientes relataram a falta de ar-condicionado dentro da unidade de terapia intensiva. Ou seja, Karime, Carlão e ouvintes, pessoas que estão ali lutando para sobreviver. A gente sabe, aquelas pessoas muitas vezes precisam daqueles aparelhos para se manterem vivas e estavam ali dentro da unidade de terapia intensiva em condições precárias. Esse vídeo mostrando que as pessoas, os pacientes, os acompanhantes estavam ali sufocados num calor dentro da UTI que estava chegando a 35 graus, foi compartilhado aí por um desses acompanhantes nas redes sociais. Esse vídeo, é claro, viralizou na tarde de hoje, chamando a atenção para o caos na unidade hospitalar. Vamos conferir aí o que disse esse acompanhante. Estão tudo se abanando aqui, ó. Tem ar-condicionado. E a calamidade que tem aqui, 28 de agosto aqui, ó. Estão tudo se abanando aqui, ó. Uma porcaria aqui, ó. Esse hospital aqui, ó. A UTI aqui do 28 de agosto aqui, ó. Só tudo se abanando aqui, ó. E aí, ó. Como é que tá aqui, ó? 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, para quem nos acompanha também através das redes sociais e pelo YouTube, conseguiu conferir as imagens de um acompanhante que preferiu não se identificar, mostrando o caos dentro da unidade hospitalar. Só que essa situação não para por aí, não. No mesmo dia, no Pronto-Socorro João Lúcio, eu vou pedir para a nossa produção soltar as imagens, mostrando que por lá também ficou sem energia por horas. Foram vários os setores do hospital que ficaram ali no escuro. E segundo informações de pacientes e de trabalhadores da unidade, o que aconteceu? Teria tido um apagão ali na região do São José, e aí, Karime, Carlão e ouvintes, os geradores que deveriam garantir, né, ali o funcionamento da unidade emergencial, esse gerador não funcionou, colocando em risco ali a vida de milhares de pacientes. A gente sabe que o Hospital João Lúcio é um hospital de alta complexidade, atende grande parte das pessoas que sofrem acidentes de trânsito, trauma de cabeça e pescoço, são todos encaminhados lá para o João Lúcio. E mais uma vez foi mais um cenário de caos registrado na tarde desta terça-feira. A gente conversou com o Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde, que confirmou o caos instaurado na rede de saúde do Amazonas nesta terça-feira. Vamos conferir. A falta de energia no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que agora virou Complexo Hospitalar Sul, porque foi todo tomado por uma organização social, e hoje também no João Lúcio, né, a mesma situação, falta de energia, falta de manutenção em geradores, falta de uma prevenção para uma possível falta de energia dentro das unidades hospitalares do estado, que eu já venho denunciando há muito tempo, considerando que o Platão Araújo também é um problema nesse sentido, onde não era pago a empresa que fazia a manutenção dos geradores e, lamentavelmente, por diversas vezes, né, pessoas tiveram dificuldades ali para o atendimento e até mesmo dificuldade para se manter dentro dessa unidade. Por quê? Porque não tinha energia. Por 3 vezes no Platão, agora ao mesmo tempo, no mesmo dia, 28 de agosto sem energia, João Lúcio sem energia, e essa é a realidade da saúde. O governador disse que não está preocupado, disse a mim que não está preocupado com o trabalhador da saúde, que ele está preocupado com a população. E é essa a preocupação. Na verdade, ele está preocupado com os lucros dos empresários que estão se beneficiando da morte da população, do caos na saúde pública do estado do Amazonas, junto com os 20 e poucos deputados omissos que nós temos na Assembleia Legislativa do estado, onde, se tiver 4 deputados que se opõem a tudo isso, é muito. A maioria joga junto com o governo e estará aí com o bolso cheio de dinheiro. 18 horas.
Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Denison Vilar, líder do movimento Todos pela Saúde, confirmando, né, esses 2 episódios de falta de energia registrados nessa terça-feira. Inclusive, a gente entrou em contato aí com a Secretaria de Saúde do Amazonas para tentar entender de fato o que aconteceu, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta. E seguimos aguardando a resposta, né, a satisfação que a Secretaria de Estado de Saúde deve à população para saber o que vai ser feito para evitar futuros episódios assim. É inadmissível que 2 hospitais tão importantes para a população aqui de Manaus não tenham geradores, não sejam suficientes para aguentar uma falta de energia, para manter a energia ligada. Nós estamos falando de hospitais, estamos falando de um pronto-socorro e o Hospital Platão Araújo, que é onde vão as pessoas com acidentes. Os 2, eu posso ir, qualquer pessoa acidentada, é para lá que nós vamos. E daí que a gente chega lá, daí que a população está lá precisando de atendimento e não tem energia para segurar equipamentos, para manter a vida do cidadão. Parece que realmente essa gestão não dá prioridade à dignidade nem à vida do cidadão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, inaugurada hoje a Escola Municipal Deputado Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto. A nova unidade fica na comunidade 23 de setembro, na zona rural da cidade, Karime. Carlão, são mais 403 vagas disponíveis na rede municipal de ensino, distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno. O repórter Kenneth Paz esteve lá nessa inauguração e traz os detalhes pra gente. Conta mais, Kennethson, como é que foi? Olá, Karime. Olha só, a educação de fato ela é especial porque ela transforma vidas. E nessa inauguração que foi marcada por muita emoção, a inauguração da Escola Municipal Deputado Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, que fica na comunidade 23 de setembro, lá no bairro Lago Azul. E olha o quanto isso beneficia aquela comunidade. Nesse novo espaço, mais de 400 alunos vão poder estudar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, além do EJA, com 24 salas de aula, gente. O prefeito Davi Almeida, ele destacou os resultados positivos da educação municipal, com avanços na estrutura da rede municipal e também das oportunidades para crianças e jovens. Vamos ouvir agora o prefeito Davi Almeida. Em 4 anos, nós reformamos, construímos e ampliamos das 85, 65 estruturas com essa que nós estamos entregando hoje. Estamos transformando todas as escolas que eram de madeira em escolas de excelência como essa, com ar-condicionado, com equipamentos de tecnologia, com internet via satélite e com isso a DPV Rural, que era uma das últimas avaliadas em Neve, ela cresceu seu índice e ela está competindo com a DPV Sul como os melhores índices da cidade de Manaus. Manaus só fica atrás de São Paulo e Rio de Janeiro em número de alunos. Temos 251 mil alunos. Dentre as 10 maiores cidades do Brasil, a cidade de Manaus foi a cidade que teve a melhor nota do IDEB. Nós temos a melhor educação do Brasil dentre as grandes cidades brasileiras. Fomos a cidade que mais cresceu. 18 horas. Essa inauguração ela também foi marcada por um momento de homenagem ao ex-deputado Arthur e, além disso, o ex-senador Arthur Neto também esteve presente. Aí eu conversei pessoalmente com ele, se emocionou bastante ao ver o nome do filho estampado na nova escola, ao ver também uma imagem do Arthur Bisneto, que também estava presente lá na escola. Eles fizeram um quadro muito bonito. Que legal. E Arthur se emocionou. Vamos ouvir agora o que disse Arthur Neto durante o discurso dele na cerimônia. Nenhum país se desenvolve sem educação. Veja a China, veja a Índia, com tanta gente para alimentar. Ninguém se desenvolve sem educação, sem investimento nas pessoas, sem investimento nas famílias. E eu estou assim, por outro lado, assim dividido entre a obra, que é uma obra bonita, é uma obra justa, que trabalha muito bem o setor fundamental, muito assim dividido quando eu vejo o retrato do meu filho, que se foi tão
Quem também conversou com a gente da Rádio Mix Manaus foi o secretário municipal de Educação, que ele trouxe pra gente esse panorama em relação à educação municipal e principalmente o quanto essa nova escola ela vai atender as necessidades daquela região que fica na comunidade rural, já ali bem próximo, no bairro Lago Azul, mas já praticamente depois da barreira policial. Certo. Então, de fato, vai beneficiar muito. Vamos ouvir agora o secretário da Educação, Júnior Mar. Estamos falando aqui de uma escola com mais de 20 salas, no coração da comunidade. Você viu aqui no Lago Azul. Aqui realmente é uma demanda crescente na zona norte de Manaus, já na área rural da nossa cidade. O prefeito Davi tem investido e levado educação de qualidade para todos. O mesmo ensino que nós temos na zona urbana, nós temos na zona rural de Manaus. Para quintos e nonos anos, temos o reforço com 6º tempo de língua portuguesa e matemática. Nós fomos a capital que mais cresceu em educação no último IDEB. Então, Manaus, das 27 capitais, foi a número 1 em crescimento na gestão do prefeito Davi. 18 horas. E é claro que os pais dos alunos, os responsáveis, aquelas pessoas que levam suas crianças para a escola, ficaram muito felizes e aprovaram essa nova escola. Para eles, essa entrega, ela traz muito mais segurança, a questão também de ter uma educação de qualidade bem mais próximo de casa. E a gente ouviu a dona Vilma Silva, ela que é dona de casa, e ela conta pra gente o que ela achou dessa nova entrega. Gostando, tá bonita a escola, uma escola nova, e eu tô gostando do modelo que ficou, né? A escola ficou muito bonita, as salas com bastante espaço. 18 horas. Quem também deu a sua opinião sobre a escola, sobre tudo que foi feito por lá, foi a dona Renata Viana, ela que é mãe de um aluno. Vamos ouvi-la. Meu filho estuda aqui, eu fico feliz, né, por inauguração desse colégio, né, porque melhorou muito a merenda, entendeu? Aí eu fico feliz, né, vários alunos aqui, né, a gente estuda, eles estudam aqui no Lago Azul, né, é uma comunidade que fica na estrada BR-174, mas eu fico feliz que melhorou muito e eu tô muito feliz. 18 horas. Tá muito feliz com essa nova mudança. Muito legal. Você saber que tem uma criança que está ali perto de casa, tem um ensino de qualidade, alguns deles vão estudar em nível integral, Karine. E para muitas crianças, como a gente já até mencionou aqui no 18 horas, na escola é onde elas recebem a principal alimentação. Sim. E lá na escola municipal, o próprio secretário conversou com a gente, falou sobre a educação, sobre a alimentação desses alunos, que acontece de forma frequente na escola, tanto café da manhã, a merendinha antes do almoço, depois do almoço, a merendinha antes de voltar para casa. Então, de fato, isso representa muito mais segurança alimentar para os alunos, que inclusive nós somos referências, líderes de vários outros países vieram para ver essa logística. Então, de fato, nós temos avançado nessa parte de educação municipal, Karine. Sensacional. Kennedson Paz, muito obrigada pelas informações. Valeu, Kennedy. 18 horas. Olha, que tal aproveitarmos e mais ingresso aí, né? Vamos dar mais um par de ingressos, um par de pulseiras exclusivas para o Passo a Passo. A primeira pessoa que passar aqui, hein? É facilzinho, aqui na rádio, na rua Fortaleza 585, Adrianópolis, a Rádio Mix. Leva uma pulseira, Karine, é fácil. É agora, gente, parou agora. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, garante a sua pulseira para o Festival Som Manaus Passo a Passo 2025, edição histórica, viu, gente? 10 anos de festival. Então, vamos lá, primeira pessoa que parar agora, nesse momento, 6 horas e 59 minutos, leva aí o par de pulseiras. E por falar nisso, o repórter André Meirelles segue lá no centro da cidade, conferindo os últimos ajustes para a gastronomia. Não é isso, André? Boa noite. André Meirelles está ao vivo com a gente aí no Passo a Passo, está no centro da cidade de Manaus, conferindo os últimos ajustes. As barracas estão terminando de serem montadas para essa edição. Alô, para essa edição, não é, André? Isso. Certo.
Exatamente isso, Karime e Carlão. Boa noite mais uma vez para vocês, para os ouvintes. Olha, o Sou Manaus Passo a Passo 2025 começa a partir do dia 5 aí, que é o Festival de Música, mas você pode já apreciar a gastronomia a partir de amanhã, corrida, como a gente já falou aqui também, e um espaço cultural urbano montado aí no Mercado de Origens da Amazônia, que é o Complexo Bootline, que vai ter aí 3 dias dedicados ao hip hop, dança, poesia, cosplay, K-pop, skate, parkour e muito mais. Além disso, a gente também tem uma novidade para a galerinha gospel, né? Na quinta-feira, dia 4, vai ter o festival aí, um espacinho para quem curte um pagodinho gospel, né? Com um show da banda Eterna Morada, né? Quem faz o convite é o Bispo Roberto, que é o vocalista da banda. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem está falando é o Bispo Roberto, vocalista do Ministério Eterna Morada Pagode Gospel. Estou passando aqui para fazer um convite todo especial para você e sua família. Dia 4 de setembro, Sou Manaus Passo a Passo. Você já é nosso convidado todo especial para participar. Vá lá, prestigiar. Vamos juntos exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar se apresentando no palco Mangueirão a partir das 6h30 da tarde até as 7h30 da noite. Vá lá, convide seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos e participe desse maravilhoso mega evento que vai acontecer dia 4 de setembro. Sou Manaus Passo a Passo. Vá lá, contamos com você. 18 horas. Então tá aí, Karime, Carlão, um convite feito aí para quem também gosta do gospel, principalmente pagodinho, hein? Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 7h01. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, uma operação da Polícia Federal de Campinas revelou hoje que jovens do Amazonas estão sendo recrutados para o transporte internacional de drogas. A operação também revelou que o grupo criminoso é especializado em recrutar viajantes para levar cocaína à Europa em cápsulas ingeridas. Nesse tipo de atuação, os criminosos cometem vários crimes além do tráfico de drogas. E um deles é a ameaça à vida das chamadas mulas, na maioria das vezes ameaçadas e obrigadas a cometer o crime. Não por acaso a operação foi chamada exatamente de venenum transitum. No latim, em tradução livre, significa veneno passageiro. O tráfico de cocaína no estômago é um esquema facilmente perceptível pelos equipamentos de raio-x hoje instalados nos aeroportos. E além da prisão, traz para as chamadas mulas o risco de morte, se apenas um dos invólucros com a cocaína se romper no estômago. A modalidade demonstra mais uma vez a brutalidade do narcotráfico e também a crueldade com as vítimas de suas mulas. Essas brutalidades e essa crueldade ameaçam vidas de jovens na região que precisam de alternativas econômicas para não cair no crime. Por isso, é preciso cobrar das autoridades todo dia investimentos na educação, na geração de oportunidades e no combate às facções criminosas na Amazônia. 18 horas. 7h03, boa noite, Karine. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.